Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje nós vamos criar uma arte para social media dentro da plataforma Canva. Não podemos ter preconceito relacionados à plataforma alguma, porque você com conhecimento, com fundamento, tendo o conhecimento sobre o design gráfico, você consegue criar uma arte até num pedaço de papel. Então muita gente tem preconceito com a plataforma de design gráfico Canva, porque tem que utilizar Illustrator, Corel, Photoshop. Negativo. Você pode utilizar a plataforma que você se sentir melhor e que você consiga fazer uma arte profissional e tenha um bom resultado para o seu cliente, tá bom? Nós vamos criar uma arte para advocacia, tá bom? Vai ser uma arte simples, mas vocês vão entender alguns conceitos e eu espero que eu ajude vocês de uma forma simples aqui explicando para vocês. Já estou logado na plataforma Canva, vou utilizar uma prancheta de 1080 por 1080. Eu tenho a paleta de cores aqui, que serão essas duas cores, e o nome eu coloquei aqui Bruno Goulart Pipe Advogado, tá bom? Que eu vou utilizar assim na arte. O que eu preciso extrair de um briefing para fazer esse tipo de arte? O texto que vai vir, a paleta de cores, se o cliente tem um logo, nós precisamos saber também se o cliente possui uma boa imagem, a imagem ou a gente vai utilizar uma imagem de um banco de imagens paga ou gratuita. Se for paga, você inclui no orçamento, e o processo criativo vai de cada um. Vamos lá, o que eu gosto de fazer primeiramente? O background. Eu estou aqui com essas duas cores, eu vou escolher uma delas para a gente criar de início aqui. Claro, tudo é teste, a gente não pega e faz logo e fica pronto. Sempre tem, você pode utilizar referências, tá bom? Até aqui as mesmas do Canva eu não gosto de utilizar, mas você pode, fica à vontade. Então eu vou clicar aqui no fundo, eu vou aplicar a cor mais escura, aqui, tá ok? Vamos pegar o texto, eu vou utilizar uma fonte, eu vou utilizar duas fontes. Uma light e uma, você pode utilizar também uma espessura média. Vou até clicar aqui no texto. Eu vou utilizar uma fonte bold, mais grossa, mais espessa, e uma fonte light. Vou usar essa prompt light para a gente causar aqui um contraste, tá ok? Eu vou copiar o texto aqui, ó. Esse aqui foi o texto que o cliente me passou. Nós temos essa frase aqui, nós podemos diminuir. Vou abrir aqui o box do texto, a caixa do texto, e eu vou tirar essa parte aqui, ó, crime. Ctrl C e vou apagar, porque eu vou utilizar essa aqui em outra fonte. Só que aqui causa um desequilíbrio se eu fizer desse jeito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o crime como essa Open Sans mais grossa e o texto maior como o Prompt Light, tá bom? Para que haja um contraste e um equilíbrio ao mesmo tempo, tá bom? Essa fonte aqui eu vou diminuir aqui, ó, esse texto, ó. E o crime eu vou alinhar ele aqui à lateral esquerda e vou aumentar. Beleza? Temos o texto, um background. O que eu posso fazer agora? Utilizar uma imagem. Eu vou pegar uma imagem aqui, que eu já preparei. Tá bom? Tirei o fundo dela naquele site Remove. Tem aí, vou deixar no card, como remover um fundo de imagem através de uma plataforma online bem simples. Eu vou pegar aqui nesse controle dela aqui, ó, e vou aumentar até tocar lá no topo. E esse aqui é a mesma coisa. Vou aumentar até ele tocar aqui na parte de baixo. Se eu deixasse assim já estaria mais ou menos, mas eu não quero mais ou menos, eu vou dar uma melhorada nela. Eu vou clicar duas vezes, vou tirar ela, ó, desprender a imagem, porque eu ainda não fiz o trabalho que eu quero nela aqui. E ela, quando ela encaixa aqui no quadrado, você só consegue redimensionar ou mover para um lado e para o outro. Eu quero fazer o seguinte, vou trabalhar na opacidade dela, eu vou deixar ela bem opaca. Agora sim, eu trago ela para baixo e vamos aplicar o zoom nela aqui até ela tocar lá em cima, ó. Aí você trabalha aqui. Por que eu coloquei essa imagem? Uma pergunta interessante que, se você fez, foi legal. Primeiro, a gente está falando aqui, essa frase está falando aqui, ó, você sabia que imputar um fato falso a alguém é crime, ou seja, contar mentira sobre alguém? Quem tem o nariz grande é o Pinóquio, então eu resolvi utilizar esse senhor aqui com o nariz grande para fazer essa referência. E eu acho que fica bem interessante, porque a imagem tem que ter coerência com a mensagem que está sendo passada, né? Para ser passada uma mensagem certa, na verdade. Vou jogar esse texto aqui para frente e esse aqui também. Vamos alinhar aqui, ó, melhor. A gente pode vir aqui também, ó, em sabia, a gente pode aplicar um negrito e falso também. Você pode utilizar outra fonte caso você queira. Aqui eu vou pegar o nome, ó, vou dar um Ctrl C, o nome do advogado. Aparentemente é uma arte simples, mas é o simples que às vezes passa uma mensagem mais coerente. Se você deixar muito, fizer muito carnaval na tua arte, ela pode ficar feia.
Aqui você pode utilizar o texto arrasta para o lado, se for uma imagem ali, uma arte em carrossel. Então nós temos aqui texto, background, imagem, o nome aqui do advogado. Se você quiser utilizar um logo aqui também, fique à vontade. Agora algo que eu consigo utilizar bem interessante aqui, que eu já tenho até salvo, que eu gosto de utilizar bastante, são esses backgrounds aqui de mármore, de papel queimado. Eu acho bem legal para você colocar aqui e tirar essa dureza da imagem. Do fundo, que nada também impede que você faça ela assim, mas eu gosto bem de fazer isso aqui, de utilizar dessa forma. Eu venho aqui, tiro um pouco da opacidade para parecer um fundo de papel mesmo, uma impressão, e vejo que está tudo para frente, o texto tá legal. Agora eu vou diminuir o espaço entre linha aqui, ó, eu quero deixar ele bem mais próximo. Você pode também, caso a imagem seja maior, você pode descer e deixar o olhar, fazer com que o olhar esteja direcionado para as frases também, é bem legal. Tá bom? É interessante espaços vazios, não se preocupe com o espaço vazio, porque o olho da gente, do espectador, ele precisa passear pela imagem e descansar em algum lugar. Então é importante, é super importante que tenha espaços vazios. Essa ficou uma arte simples, espero que eu tenha ajudado você. Vou trazer, deixa na descrição aí, o que você gostaria de aprender relacionado à arte para social media, sendo ele do nicho que você achar mais interessante. Talvez você tenha sido contratado aí para fazer uma arte, alguém solicitou e você não soube. São esses fundamentos, esses princípios básicos que faltam em muita gente para criar às vezes uma arte simples, mas que comunique o que você está querendo ali. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Expliquei aqui com bastante simplicidade, bastante humildade para alcançar aquelas pessoas que gostam de aprender, que gostam de ter conhecimento, que gostam de adquirir conhecimento. Esse foi mais um vídeo de como criar arte para social media, para advocacia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.